Hoje nós vamos concluir a nossa série de mensagens para os jovens, baseada em Tito, capítulo de número 2, verso 6, né? Lá em Tito 2,6, os irmãos devem ter lembrado já do texto, decorado, né? Diz que exorta da mesma forma aos jovens para que sejam prudentes, tá? Então hoje nós vamos ver a nossa última mensagem, meu último conselho aos jovens sobre prudência. Nós já falamos sobre a prudência dos jovens no relacionamento familiar, no relacionamento com amizades perigosas, amizades piedosas, com a igreja local. Na última mensagem eu disse que tinha 2 temas específicos que eu gostaria de tratar com os jovens. Um foi o uso do tempo, que nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar então sobre o uso do dinheiro, né? Vamos falar então como é que o jovem deve ser prudente na maneira como ele gasta, na maneira como ele usa o seu dinheiro, tá? Vamos usar como texto introdutório apenas Provérbios capítulo 30, verso de número 7 em diante. Fala o seguinte: 2 coisas requerei de ti, ó Senhor, não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube, e tome o nome do meu Deus em vão. Amém? Hoje eu quero falar com os jovens sobre o uso do dinheiro, tá? Só 2 observações. Em primeiro lugar, nós não vamos falar sobre adquirir dinheiro, sobre a aquisição de dinheiro, né? Porque para isso aí basta trabalhar e procurar um emprego que você possa servir de forma diligente. Então eu vou falar sobre a aquisição de dinheiro na nossa última parte em Tito 2, quando Paulo se virar para os trabalhadores, tá? Então lá a gente vai falar sobre a maneira como nós devemos adquirir dinheiro de acordo com a vontade de Deus. Porque para o universo jovem, tanto a maneira de adquirir o dinheiro quanto de usar o dinheiro é importante. Então o jovem precisa aprender a entender que Deus o chamou para uma vocação e ele tem que ser diligente nessa vocação, né? A questão de currículos, etc. Isso é muito importante. Mas a maneira como se gasta dinheiro também é extremamente importante. Tem até um economista que ele fala que é muito mais importante a maneira como você gasta o seu dinheiro do que a maneira como você adquire seu dinheiro, tá? Que é o quanto você ganha. Você ganha 10 mil por mês, se você gastar de uma forma terrível, é meio que nada. Agora, se você ganha a metade de um salário mínimo, talvez um jovem aprendiz, mas se você gasta também da pior forma possível, então não adianta de nada também. Então, muitas vezes a maneira como nós usamos o nosso dinheiro é mais importante até do que o quanto nós ganhamos, tá? Então, por isso eu vou focar na maneira de gastar o dinheiro, não na maneira de adquirir. A segunda observação é que tudo que eu vou falar aqui se aplica aos irmãos, tudo, aos casados, aos solteiros, se aplica a todos. Mas eu vou focar nos jovens, porque se eu fosse falar para os casados, a maneira de usar o dinheiro seria diferente, porque há problemas diferentes, há outras responsabilidades, talvez até uma conta conjunta, né? Um compartilhar da maneira da vida financeira dentro de casa, são outras questões. Então eu não vou tratar essas questões, eu vou focar na maneira como os jovens devem usar o dinheiro, tá? Agora, como eu falei, tudo que eu vou dizer aqui se aplica a todos os irmãos. Por que nós vamos falar sobre o dinheiro de uma perspectiva bíblica? Porque, irmãos, por incrível que pareça, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que, por exemplo, sobre amor, sobre amar. A Bíblia fala mais sobre dinheiro. Não porque dinheiro é mais importante do que amar, mas eu acho que é porque Deus vê que nós precisamos aprender mais sobre a maneira como nós usamos aquilo que Deus nos concede. E a Bíblia é muito ampla sobre o tema do dinheiro. Dá para dar uma série sobre dinheiro. Na maneira como gasta, nos pecados em relação ao dinheiro, na cobiça, na idolatria, nas virtudes em relação ao dinheiro, sobre a generosidade, a contribuição de uma forma sábia. Então existe um tema muito amplo na Bíblia quando nós vamos falar sobre dinheiro, tá? Então demoraria muito para poder a gente tratar sobre todos os temas que a Bíblia nos coloca e que todos são de grande importância. Esse texto de Provérbios, ele vai nos resumir pelo menos alguns princípios introdutórios sobre a importância do dinheiro. O primeiro princípio que você percebe nesse texto aqui é que o dinheiro, ele é algo que é nos dado pelo próprio Deus. Olha o que ele diz, verso de número 8. Remove para longe de mim a vaidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Quem é que dá a pobreza ou a riqueza?
Deus. Ele reconhece que Deus é o dono do dinheiro. E Deus, ele se revela dessa forma, lá no livro de Ageu. Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata. Ele é o Deus do ouro e o Deus da prata. Lá em Deuteronômio, ele vai dizer que quando nós estivermos trabalhando e recebendo o nosso salário, não podemos esquecer que é Deus quem nos concede o salário e é Deus quem nos capacita até a trabalhar. Então tudo que nós temos, na verdade, é de Deus. É Deus quem concede o dinheiro da forma como Ele quiser, da forma como lhe apraz. Isso significa que o dinheiro não é mau, não é pecaminoso, não é errado, porque afinal de contas quem está dando é Deus. Deus é quem nos concede como um dom. E se é um dom, não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa errada, tá? Então essa é a primeira coisa que fica muito claro. Salmo 24, o salmista vai dizer, né? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, tudo que existe nessa terra é de Deus e é para a glória de Deus. O proverbista reconhece isso. Você já orou dessa forma? Senhor, me concede as minhas necessidades. Senhor, não me dê a pobreza. Senhor também não vai me dar a riqueza também não, porque é perigoso, né? Então, você já orou sobre o seu dinheiro? Reconhecendo que é Deus que lhe concede o dinheiro e não necessariamente o seu trabalho, ou o seu patrão, ou o seu empreendimento, mas é Deus que lhe concede? Por quê? O segundo princípio é que por causa do pecado existem tentações tanto na pobreza quanto na riqueza. Olha o que ele diz sobre a riqueza, né? Verso de número 9. Por que ele não quer a riqueza? Verso 9. Para que eu não fique cheio, ou seja, para que eu não seja soberbo, né? Para que eu não me soberbeça e diga, quem é o Senhor? Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele construiu Babilônia, e ele disse, olha o que eu construí, olha a grandeza do meu reino, né? Olha a altura do meu empreendimento. E aí Deus fez o que com ele? Deus abateu ele. Então a riqueza, apesar de muitos buscarem riqueza, tem seus perigos, tem suas tentações, tem seus problemas. Não é pecado ser rico, tá? O salmista aqui, o proverbista aqui, não está proibido ninguém de ser rico. Afinal de contas, nós temos Abraão, temos Jó, temos vários homens na Bíblia. Mas ele está mostrando que no caso dele, se for para ele ter dinheiro e pecar contra Deus, ser soberbo, ele prefere não ter. Então não me dê a riqueza. Se for para poder ser orgulhoso, não me conceda a riqueza. Mas a pobreza também tem suas tentações. Diferente do que a Igreja Católica diz, que ser pobreza é uma virtude, ele deixa claro, não, peraí, mas ser pobre também não. Por quê? Para que eu não venha, como é que ele diz aí? Para que eu não fique pobre e roube, e tome o nome de Deus em vão. Por quê? Porque é o nome de Deus que ordena não roubar. Quando ele rouba, quebra o mandamento, ele está pecando contra Deus, tornando o seu nome em vão. Existem tentações na riqueza e existem tentações na pobreza. Ser pobre é duro, né? É difícil. Você vai ter que arcar com sua responsabilidade, pagar os boletos, se endividar, ter sérios problemas. Então é perigoso. Existe tentação tanto na pobreza quanto na riqueza. Não existe essa virtude, como a Igreja Católica prega, por exemplo, que a pobreza de alguma forma traz algum tipo de virtude. Não é. Existem tentações na pobreza. E isso é perigoso. Quando Deus criou o mundo, isso não acontecia. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo e o mundo era perfeito, havia recursos suficientes para todos, tá? Então, Adão e Eva iriam se multiplicar, e no mundo como Deus criou, não era para ter esses problemas. Por quê? Havia abundância de recurso, havia abundância de trabalho, cada um iria receber daquilo que trabalhou e sem problema algum. Quando o pecado entra no mundo, Deus fala para Adão, Adão, agora a terra não vai ser mais dessa forma. Junto com o fruto da terra vai colher o quê? Vai crescer espinhos, ervas daninhas, a situação vai complicar. O homem vai ter que suar para poder ganhar dinheiro. O pecado entra no mundo, trazendo tanto problema de recurso, quanto problema de justiça. Há muita injustiça no mundo, e isso é por causa do pecado. Isso nos afeta de uma forma direta ou de uma forma indireta. Nós estamos mais no mundo antes da queda de Adão. Agora que o mundo está em pecado, nós enfrentamos problemas na área financeira. Então essa é a segunda coisa. A tentação, o pecado do homem, torna a ser difícil sobreviver de uma forma bíblica, tanto na riqueza quanto na pobreza. E por isso que isso é muito importante. Em terceiro lugar, apesar disso, né, nós somos responsáveis em administrar aquilo que Deus nos concede. É isso que o proverbista quer. Senhor, dê para mim apenas aquilo que eu consigo manter, aquilo que eu consigo equilibrar. Nem seja muito, nem seja pouco. Por quê? Porque é responsabilidade do homem administrar o recurso que Deus lhe dá.
Então, Deus lhe concedeu riqueza, lhe concedeu pobreza, lhe concedeu dinheiro, de um jeito ou de outro, é responsabilidade do homem administrar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. O dinheiro é de quem? É de Deus. Mas a atenção de administrar é nossa, quando Deus nos concede a nossa parcela nesse mundo. Em quarto lugar, não está no texto, mas está em vários outros versículos da Bíblia, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro vai revelar o nosso caráter. Isso é o que Jesus deixa claro lá em Lucas, contando uma parábola. Ele disse que a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro vai revelar quem nós somos. A maneira como nós usamos o dinheiro. O apóstolo Paulo dá um exemplo em Efésios capítulo 4. Quando a gente se converte e o caráter muda, a maneira como usamos o dinheiro muda. E aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, aquele que roubava, não roube mais. Você era ímpio, você assaltava, roubava por aí, agora você se nasceu de novo, você se converteu, Deus lhe deu uma outra imagem. Agora, de acordo com essa outra imagem, que é a imagem de Cristo, é melhor dar do que receber. Antes que você roubava, agora trabalhe com as mãos para poder ter o que acudir o necessitado. Então a maneira como nós usamos o nosso dinheiro vai revelar a maneira como nós somos, o nosso caráter, tá? Então são princípios gerais, rápidos, que eu falei para os irmãos, apenas para introduzir esse assunto que, biblicamente falando, é muito importante, tá? Primeiro, é Deus que nos concede a riqueza, o dinheiro. Segundo, o pecado torna o nosso estado financeiro dificultoso, independente se é rico, se é pobre. Terceiro, nós temos o dever de administrar nosso dinheiro, aquilo que Deus nos concede. E em quarto lugar, a maneira como usamos o nosso dinheiro revela quem nós somos e o nosso caráter, se estamos assemelhando-se mais à imagem de Cristo ou não, tá? Como é que eu vou fazer hoje? Se o tempo me permitir, mas eu quero terminar essa doutrina hoje, para poder concluir aqui com os jovens, né? Eu quero dividir a doutrina em duas partes. Primeiro, como é que vocês jovens devem gastar o dinheiro de forma prudente? E em segundo lugar, como é que vocês devem lidar com as dívidas de uma forma prudente, tá? Quero tratar desses dois temas. Como gastar o dinheiro de forma prudente. Segundo lugar, como é que nós podemos lidar com as nossas dívidas de uma maneira prudente, tá? Vamos começar então. Em primeiro lugar, como gastar o dinheiro com prudência. Abra Provérbios capítulo 21, verso de número 5. Provérbios 21, verso 5, está o nosso primeiro princípio. Quero dar 3 princípios sobre como gastar o dinheiro. O primeiro princípio é: elabore um orçamento com prudência. Provérbios 21, verso 5, quem achou pode ler. Olha isso. O primeiro princípio bíblico para os jovens, todos nós, usar o dinheiro com prudência, é elaborar um orçamento mensal, um orçamento do financeiro, com inteligência, com sabedoria, com prudência. É basicamente isso que o texto diz. Olha, quando os irmãos lêem aí, na minha versão fala o seguinte: os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura. Essa palavra hebraica, pensamentos, ela é usada justamente para falar sobre calcular. Basicamente o texto, de uma forma direta, está falando o seguinte: os cálculos do diligente. Diligente é aquele que calcula. Só que para calcular você vai ter que refletir, você vai ter que pensar. Por isso as nossas Bíblias falam de pensamento. Então o diligente, ele calcula, ele pensa, ele reflete, ele elabora, ele organiza. E os seus pensamentos, seu cálculo, ele tem um caminho. Qual é o caminho? Qual é o alvo? É a fartura. E essa palavra fartura é traduzida em outros versículos em Provérbios como lucro, tá? Então basicamente o proverbista está dizendo: olha, o homem diligente é aquele que calcula, que planeja, que se organiza. Para quê? Para que ele tenha como ficar com lucro, para que ele tenha como usar o seu dinheiro de uma forma correta, de uma forma bíblica. Qual é o oposto do homem diligente? É o homem preguiçoso? Não. O oposto do homem diligente é quem? É o apressado. Não é isso que ele diz? Olha o que ele fala. Verso 5. Mas o de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Por que é apressado? Porque o preguiçoso, ele é lento para tomar atitude. Ele é lento para agir. Agora o apressado, ele é lento para pensar, para refletir, para raciocinar.
O apressado aqui, ele é aquele que não calcula, não planeja, ele não se organiza, ele recebe e gasta o que ele tem. Ele não pensa naquilo que ele está ganhando, naquilo que ele está gastando. Ele é rápido para usar o seu dinheiro. Ele não pensa como deveria. Qual é o resultado disso? O resultado é ele ter pensamentos ou ele cair numa vida de necessidade, desfaltar dinheiro. Ele não sabe para onde é que o dinheiro foi. Ele recebeu o dinheiro e não sabe para onde é que foi. Por quê? Porque ele não refletiu, não calculou. Ele foi rápido, apressado. E a sua pressa lhe levou a cair numa vida de necessidade. E é isso que a nossa cultura faz. A nossa cultura, o marketing por aí, o objetivo dos vendedores é que você compre o mais rápido possível. Então eles tentam argumentar, para quê? Para que você leve hoje, leve agora, leve rápido, que amanhã não tem. Mas não tem o dinheiro, pois parcela. Não, mas vai ficar muito grande as parcelas, pode diminuir a parcela, dou desconto, é à vista, é no Pix. Quanto mais rápido você gasta, quanto mais rápido você compra as coisas por impulso, aí provavelmente você pode cair nisso aqui. Você pode perceber que a fatura do mês seguinte foi maior do que o previsto, e você cai em necessidade. O proverbista está deixando claro para nós: você quer ser prudente no uso do seu dinheiro? Calcule, pense, sente, se organize, planeje. Você quer ser como um tolo e infelizmente sofrer as necessidades? Compre sem pensar, seja apressado, não queira calcular, não sente. O Senhor Jesus, Ele nos contou uma parábola parecida. Vamos abrir em Lucas, capítulo 14. Olha o que Cristo nos traz. Evangelho de Lucas 14, verso de número 28 ao verso de número 30. Lucas 14, verso 28 ao verso 30. O irmão que achou, pode ler. Porque quem de vós outros, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem necessidade de terminá-la, para que não seja depois de pôr o cimento, não possa acabá-la. Todos os que vêm comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Olha isso. O exemplo de Cristo aqui é de um homem que não sentou-se para calcular aquilo que ele queria empreender. Não sentou, essa é praticamente a expressão que ele usa, verso 28. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Você vai sentar, você vai pensar, você vai refletir. E ele diz que o homem que faz isso, empreende uma obra, sem pensar nos custos, ele pode ter passar problemas por conta disso, por conta dessa ação precipitada, onde ele começa a construir algo sem ter pensado se tinha dinheiro suficiente para terminar. É claro que Jesus está exagerando uma realidade, mas o princípio é claro. O princípio é: se você quer realmente usar o seu dinheiro de forma correta, sente-se, calcule os custos, se organize. Não caia na cultura que nós temos hoje do consumismo, onde você não pensa, não se planeja, não se organiza para gastar. Pelo contrário, você quer usar bem o seu dinheiro, quer saber para onde é que ele está indo, você vai ter que se sentar para poder calcular e se organizar para fazer um orçamento. Basicamente é isso. O que é um orçamento? O orçamento, ele vai lhe ajudar a ver o que é que você está recebendo, onde você está gastando. Eu queria trazer para os irmãos apenas um modelo fácil. Se você quiser depois ter uma visão mais elaborada sobre isso, o irmão Ismael pode ajudar você com isso, tá? Como é que você faz um orçamento? Então, todos nós, principalmente o jovem, né? Primeiro, registre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Você pode fazer isso utilizando um aplicativo no celular, de uma forma muito simples. Você pode usar uma planilha no Excel, ou então você pode pegar uma folha de caderno. Você pega uma folha de caderno, risca bem no meio, separa duas colunas. Na primeira coluna, você coloca aquilo que você ganha, aquilo que você recebe. Você pode botar o seu salário. Quanto é que você recebe? Em que você está recebendo? Pode ser seu salário, pode ser uma renda extra, pode ser alguém que estava lhe devendo dinheiro e vai lhe pagar nesse mês. Você coloca aquilo que você recebe. Na outra coluna, você coloca os seus gastos. O que você gasta? Aí você coloca as suas contas. Você bota alguma conta de casa que você gasta. Se é jovem e não paga nenhuma conta em casa, volte para o primeiro sermão. Você está atrasado de 7 casas, né? Então, coloca alguma conta que você gasta em casa. Pode ser uma energia, pode ser uma água, pode ser a internet.
Coloque o dinheiro que você gasta no seu lazer, o dinheiro que você gasta em alguma compra que você fez no celular, de uma roupa ou de algo do tipo, aquilo que você contribui para a casa do Senhor. Então você separe e planeje aquilo que está entrando, aquilo que está saindo, para você ter ideia de onde é que está indo o seu dinheiro, tá? Seria a primeira coisa a fazer. Com o tempo, claro, né? Eu poderia até sugerir para os jovens também, colocar uma terceira coluna, para você colocar algum tipo de limite semanal, tá? Então você vai separar R$200 para o seu lazer, você vai separar R$100 para o seu lazer, para gastar com delivery, gastar com o que você quiser. Coloca um limite semanal. Se é R$200, R$50 por semana. Se é R$100, R$25 por semana. E aí use aquilo, para quê? Para que na primeira semana você não gaste logo 150, e aí vai ter que ficar tirando dinheiro das outras partes, para poder colocar aí. Claro que no orçamento mais elaborado, você pode separar um dinheiro para uma compra maior que você quer adquirir, um notebook, por exemplo, né? Ou então dar uma entrada numa moto. Você vai separando algum tipo de auxílio. Você vai separando um tipo de gasto, por exemplo, para coisas emergenciais, que acontecem de uma forma, os imprevistos. Mas comece com o básico. Comece primeiro separando o que você recebe, separando o que você ganha, aquilo que você gasta. Segundo lugar, classifique aquilo que você gasta. Classifique. Por quê? Por exemplo, você coloca lá numa categoria casa. O que você gasta na sua casa? Eu pago papel de luz, coloca lá. Pago papel de água, pago a internet. Eu contribuo mensalmente para as compras do mês. Todo mês eu estou dando 150, estou dando R$200 para contribuir para as compras do mês. Você coloca lá. Para quê? Para que você saiba quanto você está gastando dentro da sua casa. Você separa outra categoria do lazer. Gastou ali com o quê? Com saída, com delivery. Saiu um final de semana com jovens, né? Comprou um mimo para você, alguma coisa desse tipo. Você separa lá no lazer o que você está gastando. Coloca contribuição. O que você está gastando na contribuição? Coloca seus dízimos, coloca oferta, coloca alguma contribuição a alguém que você achou que precisava do seu auxílio. Então você separa lá. Isso é importante para você saber não somente o que você está gastando, mas qual é a categoria que você está mais gastando. E se um dia você precisar cortar gasto, vai ficar mais fácil você saber qual é a categoria que tem mais coisa, que talvez mais coisa desnecessária para você cortar gasto. Então separe categoria. Terceiro lugar, para o orçamento. Atualize continuamente esse orçamento, tá? Você tem que ser diligente. Você vai ter que estar anotando o que está recebendo e o que está gastando. Você vai ter que, talvez, por semana, dar uma olhada lá, se você está gastando o suficiente, está gastando demais. Talvez no mês, você vai perceber, na primeira vez que você fizer o orçamento, o quanto você gastou em coisas desnecessárias. A questão é você se organizar para isso. Se o orçamento é bom e é bíblico, por que muita gente não faz? Primeiro, alguns por preguiça. Dá muito trabalho, eu quero sentar para resolver isso aí não. Vou receber dinheiro, vou pagando, né? Mas aí, preguiça, primeiro que não é bíblico, né? Segundo lugar, você que é apressado em gastar, você vai acabar tendo problemas com isso. Então, vale a pena você sentar e se organizar. Enquanto você é novo, viu? Faça isso enquanto você é novo. Segundo lugar, o segundo tipo de pessoa que não gosta de orçamento, são aquelas que dizem que não gostam de matemática, né? Não, irmão, não sou para calcular essas coisas, não. Meu amigo, o aplicativo que a gente tem hoje em dia, depois você procura aí o Ismael, que ele deve ter uns 10 aplicativos aí de finança. Calcula para você. Você coloca o que gasta, o que recebe, calcula automaticamente. Bota uma planilha no Excel, no instante você aprende como é que você está gastando seu dinheiro de uma forma resumida, tá? Tem pessoas que falam o seguinte, irmão, aquilo que eu recebo só dá exatamente para as contas de casa, nem adianta não, fazer orçamento é para quem tem dinheiro sobrando. Gente, isso é um erro muito grande, tá? Se você imagina que o seu dinheiro da conta nem chega lá, e aí por isso não vale a pena nem sentar para não ficar em depressão, isso está errado. Olha que um cristão, economista muito famoso aí, depois eu vou dar o nome dele direitinho, ele falou, Jim Newheiser, ele é um dos maiores cristãos na área da vida financeira. Olha o que ele fala sobre esse tipo de pessoa. Certamente devemos nos solidarizar com o drama dos que ganham pouco e mal têm o suficiente para sobreviver. Há quem acredite que o orçamento é coisa para quem pode fazer escolhas financeiras, que os pobres não têm opções. Minha experiência é de que as pessoas que passam por dificuldades financeiras, muitas vezes, são as que mais podem se beneficiar de um orçamento cuidadosamente elaborado. Ou seja, às vezes essas pessoas são as que mais se beneficiam daquilo que elas colocam no papel. Anotar todas as despesas no papel
lhe dar a oportunidade de encarar a realidade, o que talvez exija que ela identifique onde o dinheiro está sendo desperdiçado, ou a necessidade de tomar medidas para aumentar a renda. Botando no papel, ela vai ter ideia da realidade que ela está enfrentando, e ela vai tomar um peso maior na consciência, na maneira como vai usar o seu dinheiro, tá? Então, mesmo que você ache que nem adianta calcular, porque o negócio é feio mesmo, sente-se, encare a feiura de frente, e aí você vai retocando aos poucos aquilo que você está vendo, mas se organize. Esse é o primeiro princípio, tá? Segundo princípio, Provérbios 21 ainda, volta lá, Provérbios 21, verso de número 17. Provérbios 21, verso 17. O segundo princípio é: tome cuidado com alguns gastos excessivos. Quem achou pode ler. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Olha isso. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. O que significa amar o prazer? Quem está falando aqui? Ele continua: aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O vinho e o azeite, eles eram usados principalmente em festas, né? Naquela época. E ele está dizendo que uma pessoa que gasta muito com prazeres, e ela gasta muito porque ela ama, existe algo aí no coração dela que impulsione ela. Essas pessoas que gastam muito com isso, elas não vão poder organizar bem o seu dinheiro. Sabe o que é interessante? É que o vinho não era tão caro em Israel. O vinho não era uma coisa muito cara. Pelo contrário, tem gente que diz lá que eles bebiam vinho no almoço, no jantar, de manhã, bebiam vinho toda hora. Isso é interessante, porque quer dizer que se o vinho é barato e quem ama o vinho não vai enriquecer, nos mostra que muitas vezes nós nos enganamos com aquilo que é barato. Já que é barato, a gente compra muito. E aquilo que é barato e você compra muito, um dia vai sair caro. É basicamente isso que ele está dizendo. Ah, é baratinho. Aí você vai comprando, no fim das contas, você vai dar uma olhadinha lá, sai caro. Já o azeite não, o azeite era mais caro. E o azeite ele era usado para especiarias, era usado para uso medicinal, mas pelo contexto aqui ele está falando mais de especiarias realmente, né? E ele deixa claro, se você ama os prazeres, e aquilo que é bom, né? Ele está falando aqui de aquilo que é bom, nada aqui é pecaminoso. Mas se você ama a ponto de gastar excessivamente, isso pode ser um problema para você. Então o segundo princípio é: tome cuidado com gastos que são excessivos. Coisas que são baratas, mas você compra direto porque é barato, né? E aí vai levar você à pobreza. Toda noite você gosta de um deliveryzinho, de um lanchezinho, né? Pum, Deus me livre, quero um salgado, traz aqui, né? Você gasta continuamente com isso. Talvez você nunca botou no papel. Bota no papel aí. Quanto é que dá essa merenda todo dia? Compara com os pão que nós compramos todo dia de manhã, né? Dá uma olhadinha aí. São coisas que fogem da margem, muitas vezes, do orçamento. Por quê? Porque a gente nem liga, é tão pequeno que não entra nem no orçamento. Nem entra. Mas aí, aquilo que é comprado várias vezes sendo barato, sai caro. São formas excessivas. Às vezes, esse tipo o problema aqui que ele coloca é o amor. Aquele que ama os prazeres. Às vezes, o problema do nosso gasto tem a ver com o problema do nosso coração. Pode esconder algum tipo de idolatria, tá? Então, por exemplo, o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Você está frustrado com o trabalho, você está irado com uma situação, você sofreu um problema muito sério, está muito triste, e a única forma que você acha que vai resolver seu problema é comprando ali 2 combos de uma vez e comendo sozinho de noite. Você corre para a comida, corre para o consumo, corre para comprar alguma coisa, vai para o shopping, abre ali a Shopee, nos aplicativos, vai para o computador. Você quer começar a comprar para fugir daquilo que lhe frustrou, para fugir daquilo que lhe entristeceu? Tome cuidado. Pode ser que a sua satisfação e a sua alegria que você está depositando, a sua esperança, para lhe tirar dessa frustração, seja o ato da compra, seja aquilo que você compra, em vez de ser quem? O Senhor. O crente, quando está frustrado, faz o quê? Lança sobre o Senhor as suas ansiedades. O nome do Senhor é uma torre forte para aqueles que nele refugiam. Não é isso? Habita aí no esconderijo do Altíssimo, não na porta do McDonald's. A ideia é: o Senhor é aquele que lida com nossa frustração. Quando para você fugir daquilo que lhe frustra, daquilo que te tira a paz, você corre para comer a gula, você corre para comprar o consumo, você corre para se satisfazer em alguma coisa, isso pode ser aquilo que está tomando o lugar de Deus. Você gasta mais e ora menos, porque aquilo está tomando o lugar do Senhor.
Então tome cuidado, porque o amor aos prazeres pode esconder um ídolo no seu coração. Tá? Ainda em Provérbios, vamos abrir agora, capítulo 29, verso 25. Outra forma que pode nos levar a gastar de forma excessiva. Provérbios 29, verso de número 25. Quem achou pode ler. Receio do homem armará laços, mas o temor do Senhor será posto em alto retiro. Esse provérbio, ele lida com o temor que nós podemos ter dos homens, quando nós nos importamos muito com a opinião alheia, com aquilo que os outros pensam. Quando você teme aquilo que os outros pensam, isso pode colocar diante de você um laço. Aqueles que confiam no Senhor e se importam com o que o Senhor pensam, eles habitam em segurança. Acontece talvez, e os jovens principalmente mais do que qualquer outra classe de pessoa na vida de igreja, em termos de dinheiro, vocês gastarem mais apenas por pressão. Você sai no final de semana com os irmãos da igreja e as pessoas estão comprando algum tipo de lanche mais caro. Você não tem como comprar aquele lanche mais caro, você está com cartão de crédito, você vai ter que se apertar para pagar, mas aí com medo da opinião dos outros, você compra a mesma coisa que os outros estão comprando, sendo que você não deveria fazer isso. Às vezes no trabalho, você está com seus colegas, e talvez a turma ali que você trabalha é do tipo que gosta de comer fora toda vez, tem um estilo de vida melhor talvez, e a tia da merenda chega e eles compram absurdamente, você seja levado pela pressão, com medo das piadas talvez, com o temor do homem a gastar, a comprar, aí juntamente com eles, nessa mesma história. Quando você percebe que o seu problema de gasto pode ser um problema de temor ao homem, você precisa entender que o temor ao homem arma laços. Você precisa aprender a temer o Senhor, para que você não caia em necessidades. Eu estou dando exemplos de comida, mas pode ser qualquer outra coisa. Os irmãos vão para o cinema. Você tem dinheiro para ir? Não, mas eu vou estar usando o cartão, que aí pode ser que se resolva. Será que pode ser que se resolva? Tem certeza? Você pode tomar essa atitude sem peso na consciência? O pessoal vai sair no final de semana para não sei aonde, para o shopping, para algum outro lugar. Como é que você lida com essas questões? Você sabe, você tem um dinheiro já separado para aquilo? Ou talvez pagando as contas do mês passado, do cartão, vai ter que usar o cartão de novo, porque não deu certo, porque pagou as contas que estava atrasado. Então talvez o temor do homem pode ser um problema. Então saiba lidar com isso. Tanto faz se alguém comprar um combo lá no Burger King, sei lá onde é que for. Não, obrigado, você comprar a mesma coisa. Aprenda a temer o Senhor e não permitir com que o temor dos homens leve você a fazer o que você não quer. Talvez você não queira, mas só por causa do constrangimento, que você não quer se sentir isolado talvez, ou por causa da opinião demais dos outros, você é levado aí com os outros. Mas aí o temor do homem é no laço. E quem cai no laço é você, não são os outros. Entendeu? Então aprenda a confiar mais no provérbio do Senhor e deixa o temor do homem para o lado, tá? Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, para a gente terminar essa parte, Provérbios 3, verso 9 e 10. Terceiro princípio, contribua para a causa do Senhor, tá? Provérbios 3, quem achou pode ler, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens, com todas as primícias da tua colheita, que serão fartos os teus celeiros, com a abundância dos teus lagares, receberão fartura. Olha isso. Esse texto aqui eu coloquei por último, mas em termos de uso do dinheiro, ele deveria ser o primeiro. Por quê? Pela maneira como ele começa. Olha o que ele diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus ganhos. O contexto aqui é agrícola, né? A galera naquela época tinha que plantar, trabalhar duro para poder colher. E quando vinha a colheita, eles não esperavam passar o tempo inteiro da colheita para então eles contribuir. Pelo contrário, ele contribuía com a primícia, com a primeira parte da colheita para o Senhor. Dava a Deus a primazia. Trazendo para os nossos dias, serão aqueles irmãos que quando recebem aquilo que eles ganham, eles não esperam ver se sobra dinheiro para poder contribuir de alguma forma. Eles colocam dentro das suas categorias de gasto, eles colocam a contribuição para o Senhor. Por quê? Porque isso é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de adorar a Ele. Não é isso que o texto diz? Honra
ao Senhor. Valorize o Senhor. Mostra que Deus, Ele é digno daquilo que você recebe. Essa palavra honrar, Jesus utiliza de uma forma intercambiável com adorar. Lá em Mateus 15, quando Ele fala o seguinte para os fariseus: vocês me honram em vão com os lábios, o coração de vocês está longe. Em vão vocês me adoram. Ou seja, a honra em vão é uma adoração em vão. Quando nós contribuímos para a causa do Senhor, esse texto diz que nós estamos contribuindo com aquilo que para nós é valioso, para nós é valoroso. O dinheiro, para nós, ele é importante, e biblicamente importante. Você precisa cuidar da sua casa, você precisa sustentar suas responsabilidades. Você utiliza o dinheiro como aquilo que é importante na sua vida, e aquilo que é importante na sua vida também deve glorificar a Deus, quando você contribui para a causa do Senhor. Nossa principal preocupação, e eu acho que talvez não tenha alguém aqui que um dia já se viu livre disso, seja a preocupação de faltar se nós contribuirmos muito, não é isso? Se eu contribuir, será que vai faltar para mim? Esse é um problema muito sério que nós temos. Não tem aquele texto de Mateus 6 que o irmão Scheid pregou recentemente? Não andeis ansiosos e tal, que são vários versículos sobre não andar ansioso, e ele termina dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aquele texto inteiro é justamente para falar só sobre isso. E se eu contribuir e tiver problemas dentro da minha casa, tiver problemas no meu dia, como é que fica? Essa promessa do verso 10 é uma promessa de que o Senhor não permitirá faltar. Essa é a promessa do verso 10. Olha o que ele diz: assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Essa é a ideia. A ideia é: honra o Senhor com as tuas primícias, que o Senhor não permitirá que falte. Deus, Ele vai dar a sua graça para isso, para que você consiga receber da parte de Deus aquilo que é necessário. A maneira como Deus faz isso é por meio da igreja local, mas isso é outra história. Essas promessas, como Davi diz: eu cheguei a ser velho, nunca vi um justo padecer necessidade. Tudo isso está dentro de um contexto onde a igreja, ou o povo de Deus, se responsabiliza pelos domésticos da fé. A maneira como Deus não deixa faltar para aqueles que têm necessidade dentro da igreja é por meio da igreja local. Mas esse é outro estudo, tá? Por isso a escolha de diáconos é tão importante na igreja, como o pastor Jardel está trazendo. Porque se os irmãos estão tendo problemas na contribuição, pode ser que o problema esteja dentro de casa. Claro, pode ser que esteja algum problema no seu coração, mas os diáconos é que vão averiguar, vão saber aqueles irmãos que estão precisando, aqueles irmãos que não estão. Claro que a igreja está aberta, né? Aquele que está passando necessidade chega aos irmãos responsáveis, mas não são todos que são assim. E por não ser todos que são assim, é que existe a responsabilidade diaconal de saber como é que os irmãos estão. Deu para entender? Mas isso aí já é a doutrina que o pastor Jardel está trazendo, e é isso que é muito importante. O problema é essa tensão, né? Quanto eu posso usar para servir a Deus, quanto eu posso usar para gastar comigo mesmo? Tem irmãos que acham que você comprar uma coisa cara, fazer uma viagem, ou adquirir, gastar o seu dinheiro de uma forma que aos olhos dos outros seja algo exorbitante, seja quase que pecado. Tem gente que pensa: não, o certo seria o cristão doar tudo que ele tem para a causa missionária, e vive nessa tensão. O que a Bíblia fala sobre essa parte, tá? Vamos olhar lá 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, 2 ao 5. A hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, é esse mesmo? É isso mesmo. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar eles com ações de graças. Amém? Continua? Até o 5. Porquanto toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha,
O apóstolo Paulo aqui, ele está combatendo um tipo de ascetismo que poderia se levantar ali dentro da igreja primitiva, tá? Por um lado, hoje em dia nós temos os neopentecostais que dizem que todo crente tem que ser rico, né? Mas por outro lado, nós temos o que acredita que todo crente tem que ser pobre, tem que fazer um voto de pobreza. O apóstolo Paulo está dizendo para tomar cuidado com homens que iriam se levantar, trazendo doutrinas estranhas, entre essas doutrinas proibindo o casamento, mas também ordenando a abstinência de manjares, ou a abstinência de carnes que Deus criou para quê? Para o nosso próprio deleite. E ele diz, isso está errado, porque tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, pela oração e pela palavra, sendo recebidas com ação de graças, são santificadas. Então você pode, obviamente, desfrutar daquilo que o Senhor nos concede no mundo. Aí você fala, onde é que estão os ricos? Estão dentro desse contexto. Olha 1 Timóteo 6. Esse texto eu vou fazer a leitura. Verso 17. 1 Timóteo 6, verso 17. Olha o que diz o texto. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleite. Deus nos concede especialmente aqui ele está falando para os ricos, os seus bens, suas riquezas, para quê? Para serem desfrutadas. Paulo não está condenando os ricos. Pelo contrário, às vezes a ação cristã de um rico, a ação mais cristã que ele pode fazer, é ele continuar trabalhando diligentemente na sua riqueza, para que ele possa continuar contribuindo para a causa do Senhor. Talvez essa seja a sua escolha mais sábia, a depender do contexto. Em vez de ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres de uma vez por todas, apesar desse ser o pecado do jovem rico, não foi o pecado de muitos outros homens de Deus, que Deus permitiu que continuassem ricos, como já fala no capítulo 31, para terem como acudir os necessitados e a causa da igreja. Talvez nem todo rico é chamado para ser missionário. Nem todo rico é chamado para se entregar ao ministério pastoral e largar a sua empresa. Às vezes o maior ato cristão que eles podem fazer, com prudência, é manter-se diligentemente no seu trabalho, ampliando o que dá para ser ampliado, para que ele possa contribuir para a causa do Senhor com mais firmeza e constância. É o John Wesley que ele dá 3 máximas, né, sobre o uso do dinheiro. John Wesley fala o seguinte: em primeiro lugar, adquira e receba o máximo que você puder. Em segundo lugar, economize o máximo que você puder. Em terceiro lugar, doe o máximo que você puder. Essa era a máxima do John Wesley. É aquilo que o pastor Jardel fala várias vezes. Não é pecado orar para Deus lhe dar um aumento, para Ele lhe dar um emprego melhor, para que Ele abra uma porta onde você receba mais, para que assim você possa contribuir melhor para a casa de Deus. Nós sentimos o peso na consciência, muitas vezes, de não ter mais para doar, mais para dar, por conta de necessidades, por conta do pouco que nós recebemos, muitas vezes, por conta de passarmos um momento de desemprego dentro de casa. E o Senhor conhece, Ele vai cobrar a cada um aquilo que tem e não o que não tem, como o apóstolo Paulo diz. Então, talvez a coisa mais importante para o rico é saber lidar dessa forma. É o que ele continua, olha o verso 18. Os ricos que façam bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Talvez essa seja a melhor forma de você contribuir para o reino de Deus financeiramente. Agora, existe essa tensão: quanto eu contribuo, quanto eu reparto com os pobres, quanto eu gasto na igreja. Nós temos um princípio do Velho Testamento até agora, que é o princípio tão famoso do dízimo, né? Que é 10%. O dízimo no Velho Testamento ele foi ordenado para a nação de Israel, e no Novo Testamento o princípio do dízimo permanece no aspecto de cada um doe de acordo com aquilo que tem, na proporção daquilo que você recebe. E o dízimo ele é muito sábio da parte de Deus, porque 10%, como um pontapé inicial, é aquilo que um pobre pode dar e aquilo que um rico pode dar, cada um de acordo com a sua proporção. O Novo Testamento, aparentemente, nos permite, inclusive, usar o dízimo como um ponto de partida, aquilo que é 10%, como um ponto de amadurecimento para você
contribuir cada vez mais de acordo com aquilo que Deus lhe concede. É igual no Velho Testamento. No Velho Testamento, nós temos sombras do cordeiro sendo sacrificado, não é? E ali aquela sombra estava educando os israelitas a confiarem na obra de outro. Então a fé dos israelitas estava em treinamento até chegar Jesus Cristo. Quando Cristo vem na nova aliança, a fé no Cordeiro de Deus é mais vívida, porque nós não vimos mais a sombra, agora nós estamos vendo o Cordeiro. O princípio do dízimo no Velho Testamento parece ser igual. Está treinando o povo de Deus em generosidade, naquilo que Deus dá a eles, aquilo que eles retribuem ao Senhor. Não é isso? Aquilo que Deus concede, é aquilo que eles retribuem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que nós não temos mais sombra, que Deus nos dá os nossos bens. Agora Deus nos deu Cristo. É isso que Paulo diz, 2 Coríntios 8. Agora aquele que era rico, por amor de nós se fez pobre. E aqui nós temos um princípio melhor do que o do dízimo para contribuir. Nossa generosidade se torna mais vívida quando nós pensamos naquilo que Cristo faz por nós. Os jovens devem usar o seu dinheiro para contribuir para a causa do Senhor, de uma forma consciente, com sabedoria, sabendo que o Senhor concede a cada um de nós aquilo que nós recebemos para administrar para a sua glória e para o seu louvor. Tá bem? Então, irmãos, esses 3 princípios, não tem como eu chegar na parte da dívida, vou ficar devendo para os irmãos. Esses 3 princípios, fazer um orçamento de forma bíblica. Segundo lugar, tomar cuidado com gastos excessivos. E em terceiro lugar, contribuir para a causa do Senhor. São princípios que devem nos nortear na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. Não dá tempo a falar sobre como nós vamos lidar com dívidas, não é isso? Fica para o estudo dos irmãos, está em casa, vocês possam estudar melhor sobre esse assunto, para que os irmãos possam glorificar a Deus com mais liberdade. Amém?